Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, inclusive fazendo jus ao nome do canal, nós falaremos a respeito da fé. Queremos dividir esse vídeo em partes, né? Primeiro queremos trazer a definição de fé, o que é fé, segundo o cético, o que é fé segundo a teologia, a Bíblia ou cristão. Depois queremos fazer alguns comentários, né, explicando a definição e a aplicação prática da fé. E por último queremos fazer um confronto, né, entre o cético, o que o cético fala contra a fé cristã e o que nós também poderemos falar para eles. Tendo em vista que desde o começo tem falado que o objetivo do nosso canal é ter uma abordagem mais apologética do cristianismo. Tá certo? Então, em primeiro lugar, gente, vamos para a definição de fé. Um cético normalmente, principalmente hoje, né, com essa militância toda que tem, normalmente o cético vai dizer que a fé é a crença irracional, a fé é a ignorância humana, a fé é porque a pessoa não tem uma estrutura emocional, então ela se apega a um tipo de Deus para acreditar em alguma coisa, né? A fé não tem fundamento, a fé é uma invenção humana, né? Então eles criam vários termos e dão para a fé e chamam a fé de qualquer coisa. Mas a questão, gente, é que esse tipo de afirmação ou de definição, na verdade, é uma redefinição de fé. Porque a definição de fé foi dada por nós que acreditamos. Quando um cético vem e tenta dar outro nome, ele está fazendo uma redefinição de fé. Tá certo? Então essa ideia de que a fé é para a gente fraco, essa ideia de que a fé é porque a gente não tem prova de nada, acredita em qualquer coisa, de que a fé é ignorante, esse tipo de coisa, isso não é verdade pela própria definição de fé cristã. E é isso que eu quero comentar com vocês a partir de agora. Em primeiro lugar, gente, a definição de fé para nós. Nós entendemos que a melhor definição de fé na Bíblia está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Lá, o apóstolo Paulo, muito provavelmente é Paulo quem escreveu Hebreus, né? Lá ele escreve dizendo: a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É como se alguém tivesse perguntado para o escritor: olha, para você, o que é fé? Ele diria: olha, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, ele está dizendo o que é a fé, tá certo? Agora, um exemplo de uma prova que se espera, né? Um exemplo daquilo que a gente não vê, do fundamento daquilo que não se vê, por exemplo, vai estar lá em Gênesis, capítulo de número 22. Em Gênesis 22, no versículo 2, Deus chama Abraão e diz: Abraão, pega um menino, no caso Isaac, né? Vai para a terra de Moriá e lá tu vai sacrificar ele no monte que eu vou te mostrar. Então Abraão sai de casa sabendo que ele vai sacrificar Isaac. Mas quando chega lá, no lugar onde Isaac seria sacrificado, Abraão chama os seus moços, os seus servos, diz: olha, fica aí aqui com os animais, isso já lá no versículo 5, fique aqui com os animais, eu e o rapaz ou o moço, dependendo da versão, vamos subir ao monte e adorar, e depois nós tornaremos para vocês. Mas espera aí, como que Abraão diz que eles iriam retornar se ele sabia que Isaac seria sacrificado? Então aqui nós temos uma aplicação de fé, da definição de fé de Hebreus 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Abraão tinha fundamento para esperar aquilo. Abraão tinha prova daquilo que ele ainda não tinha visto. Ou seja, Isaac voltaria com ele do monte. Agora, gente, essa fé de Abraão, essa fé, ela é causada, assim como toda fé é causada, tá certo? O que causou a fé de Abraão foi o fato dele saber de que Deus cumpre com as suas promessas. O fato dele acreditar que o que Deus fala, Deus cumpre. Então, a fé de Abraão foi causada por isso, né? Ou seja, Abraão não teve essa fé do nada. Ele não amanheceu um dia e disse: eu vou sacrificar Isaac e depois eu vou descer do monte. Não. Deus mandou ele ir, mas ele sabia que Deus tinha um plano em tudo aquilo. A fé de Abraão mostrava que Isaac não seria sacrificado.
E o motivo de ele acreditar que Isaac não seria sacrificado, como eu falei, que foi a promessa de Deus, mas o escritor aos Hebreus também, ainda no capítulo 11, ele dá uma luz, ele explica um pouco mais sobre isso. É o que eu quero ler com vocês. Hebreus, capítulo 11, versículo 17 e 18, que diz: Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Ou seja, gente, uma vez que Deus tinha prometido para Abraão que de Isaac viria a descendência dele, quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac, Abraão sabia: bem, Deus me deu a promessa de que Isaac será minha descendência. Então esse sacrifício aqui pode até ser que ele aconteça, mas Isaac vai continuar vivo. Nem que ele tenha que ressuscitar. Ele vai ter que descer comigo do monte. Então Abraão, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele está tendo a prova daquilo que ele esperava. Tá certo? Então, observe que em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós temos a definição de fé bíblica e teológica, e essa história de Gênesis nos ajuda a entender um pouco mais na prática como funciona essa questão. Certo? Agora, saindo um pouco da Bíblia e trazendo uma aplicação para nós um pouco mais atual, a gente está passando um carro aqui, a gente fica a mercê disso às vezes, mas vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Então, saindo aqui da Bíblia, como eu estava dizendo, e vindo aqui trazendo para nós, imagine, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem. São duas situações. Imagine que você ainda nem se aprontou, está apenas nos planos, mas mesmo só tendo o plano de viajar, você diz: olha, quando chegar lá eu vou, sei lá, vou na feira, vou fazer compras, esse tipo de coisa, vou visitar os amigos e etc. Agora imagine outra situação em que a passagem já está comprada, na verdade você já está dentro do transporte que vai lhe levar, né? E você diz a mesma coisa: olha, quando chegar lá eu vou visitar os amigos, vou fazer compras e etc. Observe que a parte de que você está no transporte, que sua passagem está comprada, então essa parte foi o que causou a fé. A fé no sentido de você declarar que quando chegar naquele lugar você vai fazer coisas, uma vez que você ainda não chegou. E a fé é a prova daquilo que a gente espera. Tá certo? Então, quando você diz que vai fazer coisas em um lugar que você ainda não chegou, você está fazendo declarações de fé, uma vez que isso ainda não aconteceu. Tá certo? Porém, essas declarações elas são causadas pelo seu transporte, que você já está nele, que vai lhe levar até esse lugar, pela sua passagem que foi comprada, pelas pessoas que estão te esperando e etc. Então, observe que nós podemos aplicar isso para a nossa vida diária, certo? Então, quando o cético diz que a fé é irracional, a gente não tem prova, não tem nada, simplesmente amanhece crendo do nada, sem algum objetivo, somos pessoas inseguras, isso está errado, né? Isso, mais uma vez, isso é uma inverdade. Eu gosto muito de usar essa expressão, né? Isso é uma inverdade de um cético, tá certo? A nossa fé, ela é causada. O que causa a fé, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, o texto diz: a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Observe que essa fé, ela é causada. Imagine, por exemplo, quando você vai participar de uma palestra, né? E aquele palestrante, dependendo do tema que é abordado, ele explana aquele tema. E quando você sai dele, você sai acreditando no que ele falou. E você sai acreditando no que ele falou porque você entendeu aquilo. Porque você viu que aquilo pode ser verdade. Certo? Então, essa sua crença no que aquela pessoa falou, ela também foi causada. Então é mais ou menos isso que Romanos está dizendo. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, gente, a última parte do vídeo, como eu falei. Quando o cético diz que fé é porque a gente crê naquilo que a gente não sabe, não tem certeza, naquilo que não aconteceu, naquilo que não é fato, naquilo que nós não devemos porque não temos prova disso, nós devolvemos a mesma questão para um cético, por exemplo. Vamos tratar da questão da vida, né, ou da própria evolução, da origem da vida. Quando o cético diz que nós chegamos até aqui, nessa especiação, variação entre as espécies, por uma mutação genética, isso é uma declaração de fé. Por quê? Por um simples motivo.
Porque não existe nenhuma prova hoje observada, causada ou tangível de que houve uma mutação genética em qualquer ser vivo. Não existe. E que essa mutação genética trouxe nova informação para essa pessoa, ou para esse ser, ou para esse organismo. Gente, não existe. E quem está dizendo isso não sou eu. O próprio ateu Richard Dawkins, que é um dos maiores defensores do ateísmo hoje, ele é feita uma pergunta para ele, o entrevistador pergunta ou pede para que ele cite apenas um dado, um exemplo de algum organismo que teve uma mutação genética. O Richard Dawkins ele para por um tempo, pede para desligarem a câmera, sabe-se lá quanto tempo ele ficou pensando. Depois que ligaram a câmera novamente, ele continuou: olha, não é bem assim, é porque as coisas acontecem em uma larga escala de tempo, então não tem como ser observado e etc. Esse tipo de coisa que sempre é falado. Ou seja, gente, dizer que nós estamos aqui porque houve esse tipo de mutação genética, isso é literalmente uma declaração de fé. Porque não é observado, não é tangível e não é praticado. Não tem como ser. Tá certo? Então, quando o cético diz que a fé é ignorância, a fé é errada porque a gente simplesmente acredita, ele cai no mesmo erro nesse sentido. Agora, obviamente, assim como o cientista diz que nós chegamos até aqui por uma mutação, é porque existem estudos científicos, né, e possibilidades científicas e teorias e que supostamente mostram que isso pode acontecer, nós, enquanto cristãos, temos também evidências da nossa fé. Essas evidências podem se manifestar nos milagres que acontecem na nossa vida, as orações são respondidas, pode se manifestar na questão arqueológica, né, que já é um estudo mais, não exatamente teológico, mas arqueologia. Essa fé ela pode ser manifestada, ou pode ter evidência na questão histórica, tá certo? Nós temos documentos muito antigos falando a respeito do cristianismo, da fé cristã, e esse tipo de coisa. Ou seja, a nossa fé não é cega, a nossa fé é causada e nós temos diversos motivos para acreditar em Jesus Cristo e acreditar na palavra de Deus. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, comente aqui embaixo, dê sua opinião. Até o próximo vídeo.